Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao webinar do Embarcados, aqui junto com a Power Integrations e a BPM. Pessoal, hoje nós vamos ter aqui um webinar sobre soluções de fonte AC/DC para a casa inteligente. Tá? Serão apresentadas duas soluções de conversores altamente eficientes da Power Integrations, como a nova família Link Switch TNZ e a InnoSwitch 3. Exploraremos as soluções que atendem a requisitos específicos, que melhoram a eficiência e reduzem o consumo de energia em stand-by para essas aplicações. Serão abordadas as necessárias ferramentas para ajudar as empresas a acelerar o time to market e diminuir o ciclo de tempo de desenvolvimento de produto, tá bom? Estou vendo aí que vocês já estão chegando na sala, tá? De que lugar do Brasil vocês falam? Deixem aí no chat, tá bom? Hoje nós estaremos aqui com o Juliano Sioff, e o John Lee, tá bom? Eu vou chamar eles aqui para a sala para eles se apresentarem para vocês. Primeiro, deixa eu chamar o Juliano Sioff. Juliano, vem para a sala, se apresente aí, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Sioff, trabalho na BPM, representante da Power Integrations, e a gente tem aí um histórico de sucesso com eles aí ao longo do tempo. Estamos dando suporte a vários designs para a CDC, principal mercado aí que a Power Integrations atua, e eu tenho um bom conhecimento da área, tive projetos de graduação e depois projetos de mercado de produção em escala para a CDC, é uma área que eu tenho familiaridade, e a parte do meu trabalho aqui, a principal parte do meu trabalho é dar o suporte técnico aí aos designs dos nossos clientes, ajudar a seleção de componente de acordo com a especificação. Em alguns casos aí a gente consegue dar suporte no esquemático, dar suporte na revisão do layout, resolver problema também. E é isso, eu acho que o principal aí é vocês estarem cientes que hoje a BPM está aí com a Power Integrations e nós somos o principal contato, fonte de apoio aí técnico comercial para os nossos clientes do Brasil. É isso aí, obrigado, Juliano. Deixa eu chamar para a sala também o John Lee. John Lee is a Channel Sales Engineer at Power Integrations. Hello, John. Say hello to Brazil. Hello, guys. Boa tarde, Brazil. How are you doing? I'm the Channel Sales Engineer for Power Integrations. As Juliano's explained, BPM is our representative in Brazil. We basically specialize in AC to DC power conversions. We're worldwide renowned for our niche market and for the great robustness and efficiency that our power supplies give. I've been here at PI for 5 years now. Any questions you may have, please feel free to send them forward to me and Juliano together. And Juliano and I will be able to answer any questions you may have. If there's anything you need, we're here to help. Thank you very much, Brazil. Thanks, John. Pessoal, então é o seguinte, deixa eu explicar para vocês a dinâmica, tá? A apresentação será feita por Juliano agora, durante esses 40, 50 minutos aqui com vocês. Ele vai trazer aí as soluções. Esse webinar é ao vivo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem no chat, tá? Se vocês postarem em português, eu coloco em inglês também para o John participar. E depois, no final, no Q&A, nas perguntas e respostas, o John vai voltar para a sala também para responder junto aí as perguntas, tá bom? Vamos lá, vou chamar o Juliano. Juliano, boa apresentação para você. Pessoal, boa tarde, então. Estamos aqui, então, para fazer uma apresentação para soluções aí da casa inteligente. Nós vamos falar, basicamente, de soluções, conversores aí em topologias flyback e buck, né, não isolado. E a ideia, então, basicamente, é que hoje, né, tudo que tem numa residência está se tornando
uma parte mais inteligente, mais integrada, conectada, os controles todos são interativos, na nuvem, algumas outras determinações aí de segurança para sensor de presença, em determinadas aplicações aí também comerciais, né, estão se tornando regulamento, mas isso falando um pouco de a parte mundial, né, mas temos aqui no Brasil também essa demanda, né, das casas inteligentes aí hoje estarem realmente dominando no mercado a demanda, muitas empresas aí desenvolvendo soluções para integrar, né? E além disso, existe a parte de potência também, né? E adaptadores para fornecer aí uma fonte DC com uma potência um pouquinho maior, né? Não sair dos tradicionais poucos watts para muitos watts, né? 30 watts, 40 watts, a gente está falando aí 60 watts. Alguma parte de áudio também que requer uma potência um pouquinho maior, está começando a emergir no mercado. A gente fala também de alguns sensores, né, como mencionado, o sensor de fumaça também, isso tudo vem crescendo. E uma das coisas importantes aqui, né, é a parte de consumo das fontes AC/DC, porque nós estamos falando do alumínio AC, né, com fios, e essas fontes, elas estão ali, elas consomem energia, né? Então, é importante aí saber que esse consumo ele representa uma grande fatia também da parte total, que é uma conta de luz, né? Então, a parte de automação e IoT, né? Um exemplo de aplicação bem comum aqui são os controles de interruptores, né? Então, aqui um diagrama genérico, onde a gente está mostrando uma lâmpada, né, que hoje é LED, e um sensor inteligente que tem conexão wireless, configurações por Bluetooth, ele é alimentado por uma fonte AC/DC. Essa tomada, normalmente, ela interrompe a conexão entre da linha, né, e a lâmpada é conectada no neutro, né, então, no momento que você abre o relé, a lâmpada apaga, mas o que está aqui dentro, ele consome energia e a corrente tem que ir para algum lugar, né, e ela vai por onde? Através da lâmpada. Existem lâmpadas que não têm resistor, né, de sangramento, e aí a corrente vai passar por ela e, eventualmente, vai acontecer um flicker, mas quanto menor o sangramento dessa corrente aqui, quanto menor ela for, menos vai ter flicker, e tem lâmpadas que possuem esse resistor, e aí, se você estiver dentro de um padrão, não vai acontecer nada, né? Então, isso é interessante também, porque fala-se de padrões aí mundiais para consumo de quiescente, né? Consumo de standby, mas isso talvez demore para chegar no país, mas a questão de qualidade, né, do seu interruptor ou da sua aplicação ter uma corrente menor é importante para o funcionamento da tua aplicação, né? Então, esse é um ponto de vista importante. Outra coisa que acontece também é para você atuar, né, nesses relés aqui, você vai acionar ele em algum momento, né? Então, o que acontece é que seria interessante você acionar esse relé no momento que a tua linha cruza o zero, né? E isso traz um benefício para a vida útil do seu relé, o in-rush que ele sofre, né? E aí é uma coisa interessante você ter na sua solução também. Seguindo um pouquinho adiante, a Power Integrations lançou a família Link Switch TNZ. Ela é uma família que é de chaveadores, aí, de controladores AC/DC, que possuem chave integrada, possui integrado nele um circuito de
detecção de cruzamento em zero, né? E aqui, de acordo com o slide também, vocês podem verificar que a gente está mencionando aqui a parte de descarga do capacitor X, né, e a detecção do sinal de cruzamento em zero, né? Então, o que acontece é que cada parte da família tem uma capacidade, né, essa parte aqui faz as duas, né, a descarga do capacitor X e o cruzamento em zero. Depois eu vou explicar um pouquinho mais o que é cada um com mais detalhes. As aplicações, né, então, são dimerizadores, chaves, sensores de ocupação, dispositivos que têm relé, triac para acionamento, detectores de presença de linha C e aplicações domésticas, né? Então, essa família veio para cobrir toda essa demanda. A oferta são em diversos part numbers e variações, né? Então, nós podemos fornecer fontes que são isoladas, flyback, não isoladas em buck ou flyback. Temos produtos que são integrados com a detecção de cruzamento em zero, né? Faz em buck, faz em flyback, e temos produtos que têm detecção de cruzamento em zero e descarga do capacitor X integrados no mesmo CI, também nas duas topologias, né? É importante mencionar essa tabela de correntes aqui para buck, onde que a gente não tem transformador, e vocês podem ver que a corrente aí pode chegar em 575 miliamperes, né, numa entrada aí de 85 a 265 volts. Isso é uma característica campeã de mercado, né? Ninguém consegue fazer um conversor buck a CDC, entregar 575 miliamperes aí com esse nível de tensão de entrada, né? E é uma solução barata, muito barata, porque ela trabalha com apenas um indutor, né? Então é bem legal. Em topologia flyback, a gente consegue entregar até 18 watts, né, com 230 de entrada, e no full range 12 watts, né? Então, não é uma potência alta, mas é uma potência para atender aplicações pequenas aí, e com um custo muito eficiente. A parte de detecção de cruzamento em zero, então essa aqui é a linha AC 60 Hz, né, e ela vai oscilar em ciclos positivos e negativos, e aqui você tem no momento que ela cruza o zero, né? Então isso aqui é uma realidade nas aplicações, em qualquer rede elétrica, e existe uma circuitaria específica para detectar quando você cruza o zero, né? Então isso aqui normalmente é feito até hoje, então, discreto, né? Vários componentes aí para criar essa solução, para você gerar essa onda que ela apresenta uma borda no momento do cruzamento, né? Então, topologia buck, em topologia flyback, você gostaria de ter esse sinal, né? Na flyback ele tem a lógica invertida, obviamente você tem que isolar com um optoacoplador, então a lógica é invertida, né? A parte de corrente de rush é a mesma coisa, tá? A tua linha, ela tem lá o valor de pico negativo, o valor de pico positivo, e no momento que você aciona o teu relé, se você acionar ela aqui, a tua corrente de rush é desse tamanho. Isso vai gerar um estresse no teu relé. Mas agora, se você acionar aqui, a tua corrente de rush é bem menor. Isso é importante para a aplicação, né? E importante também para a estabilidade da fonte, porque não existe nenhuma fonte submetida a um in-rush desse, não vai ter algum tipo de resposta prejudicada, né? Pode ser umas mais, outras menos, mas todas vão sofrer um pouco nesse momento que houve esse in-rush aqui, né? É uma questão de transiente.
Então, você evitar isso, você melhora a performance da tua fonte, você preserva a vida do teu relé e você tem uma aplicação que, inclusive, gera menos emissões, né? Então, isso é bem bacana também. Seguindo aqui, a parte de consumo em standby, né? O que isso significa, né? Que quando os teus eletrônicos estão desligados, a tua fonte vai entrar em standby. Ou seja, ela vai estar alimentando aquele circuito que está consumindo o mínimo para funcionar, detectar algum evento, e ela vai estar chaveando o mínimo. Então, esse consumo de standby representa aí pelo menos 10% da tua conta de luz, né? E é uma coisa que também, como mencionei anteriormente, pode gerar aí acionamento de dispositivos como lâmpadas indesejado, né? O flicker, o famoso flicker. Quanto mais passar o tempo aí, eu garanto que vai ter essas exigências mais apertadas, né? Principalmente com o crescimento da integração das aplicações domésticas, né? Então, o consumo quiescente ele vai começar a aparecer também, seja por exigência de alguma regulamentação ou do próprio cliente final, né? Qualidade do produto, conhecimento do cliente do que isso significa na conta dele, né? Então, um mínimo de qualidade, um mínimo de eficiência aí é sempre interessante ter no produto, né? Vocês podem ver aqui que ao longo da faixa de tensão de 100 até 280 volts, o componente está especificado aí para consumir no máximo 15 miliwatts, né? Então, é um consumo bem baixo, né? Diferenciado, com tudo que ele traz de integração, né? Isso é muito interessante. Aqui eu gostaria de mostrar a parte de descarga do capacitor X, então eu vou explicar um pouquinho o que é isso, né? Esse capacitor X é o capacitor de filtro da tua fonte, né? Então você tem o AC/DC lá, você retifica ele e aí você precisa filtrar. Esse capacitor ele está no sistema para fornecer um DC puro, e todas as fontes, a grande maioria delas, tem esse capacitor, e ele se carrega com a tensão de pico da rede retificada. Então, isso pode chegar a mais de 300 volts, né, de DC, de carga desse capacitor. E aí, no momento que você desconecta esse produto da linha, né, se for um produto conectável, né, um produto que você liga e desliga ele da tomada, e o usuário final tem acesso aos terminais dele, não é interessante esse capacitor estar carregado. Então, tem algumas aplicações que exigem e normas também, que exigem que esse capacitor seja descarregado num curto espaço de tempo após a desconexão. Muitos clientes, muitos fabricantes fazem, então, a inserção de resistores de sangramento paralelo com esse capacitor, resistor de 1 mega, 2 mega, 3 mega, e o bichinho está lá, né? O resistor está lá, enquanto o produto está ligado, ele está lá, se o produto está em stand-by, ele está lá, e ele está gastando energia, e ele vai consumindo. Só para você entender um requisito de segurança, e esse resistor fica lá eternamente, né? Então, a ideia dessa função é você ter um CI que dentro dele ele conecta dois pequenos resistores no momento que é desconectado da tomada, e ele faz a corrente fluir e descarregar o capacitor, né? Então, você elimina o consumo de standby. Como vocês podem ver aqui no gráfico, esse consumo por causa desses resistores pode chegar até 1,6 watts, né? É muita coisa, dependendo do tamanho do capacitor aí, então é brutal, né? Também, por causa que quanto maior o capacitor, maior o tamanho menor o resistor que você pode usar, né? Então o consumo sobe, né? Então é importante
saber que essa é uma função que é necessária para as aplicações e gera consumo de standby quando o item está conectado na rede elétrica, né? Então, esse nosso Link Switch TNZ, ele tem um circuito interno que gera zero de dissipação durante esse momento, né? Então, isso é muito legal também. Esse aqui é um circuito de detecção e cruzamento de zero, discreto, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma barreira, né, do que significa aqui, ó, não isolado e isolado, né? Então, você tem um circuito que está acionando um LED desse lado, então se você não tem o isolação, você esquece o ópto e você tem esse pedaço do circuito aqui. Mas se você tem um circuito isolado, lógico, adiciona esse ópto, um pull-up, e você tem tudo isso aqui, né? Então, são os dois cenários aí. E o CI, o nosso CI, ele não tem o ópto integrado, né? Mas ele tem essa parte do circuito aqui toda discreta integrada nele, e ele faz a detecção do cruzamento em zero, e faz de uma forma muito interessante, com uma linha quadrada de muita qualidade, né? Como mostrado naquele slide anterior lá. Então, tem bastante precisão, né? É um circuito preciso e que gera pouco consumo também, né? Porque, de todas as formas, é uma circuitaria que está ali conectada para detectar o cruzamento em zero, né? E esse aí, ele integra isso, reduz a tua BOM, reduz o espaço em placa, é bem legal. E os benefícios, né? Então, assim, a parte de consumo durante o standby, então, como vocês podem ver aqui no gráfico, né? No circuito convencional, toda essa fatia aqui dos capacitores, né, dos ex-capacitors, os capacitores X, e daí a parte discreta de detecção e cruzamento de zero, e a fonte convencional, né? Então, se nós estamos falando de fonte convencional, a gente já tem um benefício, que é um consumo mais baixo, né, em relação aos convencionais aí. E quando você adiciona essas funcionalidades, aí o negócio fica brutal, né? A diferença é brutal. Basicamente, a parte de redução de BOM aí é em torno de 40%, né? Então, realmente é significativo aí a contagem de componentes que você reduz na tua solução. Esse é um kitzinho, é um reference design, um kitzinho que nós fornecemos, né, inteligente, onde ele trabalha aí com um neutro opcional, mas ele trabalha com 2 fios, né, e aí para acionamento de uma lâmpada através de uma configuração celular com Bluetooth, né, tem um relé para acionar a carga, e aqui você consegue validar a parte de consumo dele, tudo mais, né, então, kitzinho prático, né, fornecido pela Power Integrations. A parte de dimerização, né, ele também tem isso, né, então ele faz essa parte também, e você consegue fazer a dimerização aí junto com a detecção do cruzamento de sinal em zero, onde você vai estar aí melhorando a parte de harmônico, de inrush, de tudo, né, então a dimerização, quando feita no momento certo, da forma correta, traz grandes benefícios para a tua aplicação, né? Então, é importante, né? Quando começa a aparecer um monte de problema lá, quando liga o dimmer, é porque provavelmente você está fazendo isso no lugar errado da onda, então esse circuito aqui pode vir a ser necessário para adicionar inteligência no teu circuito, e a solução da Power Integrations traz isso integrado, né? Alguns kits aqui também que nós fornecemos aí de 0,5 watts até 10 watts, não isolados e isolados, né? São todas referências, kits funcionais aí que podem ser adquiridos dessa forma para validação de conceito, modificação, prova de conceito, né? Então isso aí é de acesso aos clientes, né? E ajuda bastante aí a trazer uma solução
mais rápida, né? Porque quando você tem uma prova de conceito, a tua própria placa, ela vira um benchmark, né? Então, isso é interessante. E vindo para a parte de carregamento, né? Então, essa aqui é uma parte ainda que vem crescendo, né? O que eu posso dizer disso é que a demanda dela são para soluções apertadas, né? Soluções pequenas que tem que entregar potência, né? Não só falando de carregador USB, mas falando de qualquer fonte que tenha uma demanda de potência, com alta temperatura, pouco espaço, confinamento, sem ventilação, né? Então, de repente, uma aplicação de iluminação, de repente, uma aplicação de poxa, tem industrial também, né? Tem bastante aplicação que você está confinado ali, né? Então, o teu espaço e potência e eficiência tem que ser, são itens críticos, né? Falamos um pouquinho aqui de USB, né? Então, voltando aqui nesse ponto, esse vem crescendo, né? A demanda de potência também, né? Então, essas barras aí, elas cada vez mais precisam entregar potência aí para os dispositivos, né? A Power Integrations, então, ela tem uma solução que é para esse range de potência aí que nós estamos falando aí de 20 watts até 90 watts e para uma full range 85 watts, né? Então, é um grande leque de produtos aí, né? E aí o que acontece é que elas são divididas em dois tipos de tecnologias, né? Dividida em silício e dividida em GaN, né? A parte de GaN é uma nova demanda de mercado aí que também vem crescendo, né? A Power Integration entrega o CI pronto para você com a chave lá dentro e ele traz uma potência maior, uma perda bem menor e uma eficiência muito superior, né? E é bem legal porque o espaço que você consegue desenvolver uma solução pode chegar na metade, né? Então, uma fonte de talvez 90 watts em GaN tem o tamanho de uma fonte de 40 watts em silício, né? Então, isso é uma coisa para se saber, né? Não existe a necessidade de desenvolvimento em torno do GaN. O part number é baseado em GaN, isso é bem legal. E os de silício também têm o seu diferencial, né? Esse é um flyback com controle secundário, né? Então ele é bem bacana e tem uma regulação muito boa, né? Então produto premium, né? Da Power Integrations, produto bom para fazer flyback com eficiência e boa regulação, muito interessante. Existem alguns designs de referência aí, né? Um adaptador de 60 watts, né? Com GaN, ele é bem pequeno, né? Aqui não tem as dimensões, mas ele tem um tamanho reduzido aí, é bem interessante, com a saída configurável aí, né? Também é disponível, né? E seguindo um pouquinho mais adiante, houve uma evolução das famílias aí para fazer fontes compartilhadas, né? Fontes que aí tem o controle digital, né? Então, existe aí a parte de controle, né? Onde você está trabalhando com tensão constante ou corrente constante e potência constante, né? Então, você transitar de um local para o outro com eficiência, sem perda de qualidade na tua conversão, é um desafio, né? Essa família ela foi feita para isso, para comportar todos esses modos no mesmo componente, via controle de microcontrolador. Então, você traz uma flexibilidade gigantesca na quantidade de produtos que a sua fonte pode atender, né? Então, você pode trabalhar com soluções que precisam de tensão constante, soluções que precisam de corrente constante. Então, estamos falando aqui
de uma USB, estamos falando de uma carga que é de LED, e estamos falando de uma carga que precisa receber uma potência constante, né, também. Então, tudo isso é atendido pelo mesmo CI. Existe também, né, uma parte de... um exemplo, né, a gente fala aqui de USB, mas existe compartilhamento de corrente, né? Então, se você tiver duas portas na tua solução que precisam compartilhar corrente, né? Ou seja, você pode pegar a corrente inteira para uma metade para outra, enfim, disponibilizar esse compartilhamento através de uma inteligência, e isso antigamente era feito através de um ACDC mais 2 bucks, né, controlados, né, configuráveis, onde o teu limitador, na verdade, é a fonte ACDC, né? Concorda? O teu buck, esse buck aqui, ele está pronto para te entregar a potência máxima da fonte principal, né? Então, dessa fonte aqui, ambos eles, mas o que acontece é que você diz quanto um e quanto o outro vai entregar de acordo com o teu consumo, né? Então, essa aqui é uma solução convencional, e aí o próximo passo seria você fazer isso com 2 conversores ACDC, né? Então, olha a diferença do que é um com o outro, né? Aqui você tem 2 conversores ACDC, e lá você tem um conversor ACDC de alta potência para dividir entre 2 bucks. Aqui você faz o compartilhamento de corrente com 2 e no switch. Então, a tua solução fica muito mais barata. Definitivamente, o teu custo de produto cai muito, e é uma solução diferenciada que consegue fazer isso a partir do ACDC, né? Então, o teu controlador, ele controla o ACDC, e ele compartilha a corrente do ACDC, né? Então, isso é bem interessante. E a parte de eficiência também é muito boa, né? Então, é tudo baseado na família InnoSwitch, que tem uma boa eficiência. E, assim, a gente tem kits, né, que mostram isso funcionando, né? Então, isso pode ser validado aí também. E uma coisa que eu gostaria também de mencionar antes de acabar essa parte do suporte e tudo mais, é que essa família InnoSwitch, ela dispensa optocoplador, né? Então, o controle dela é interno, né? Então, ela faz o feedback interno pelo próprio componente, né? Então, você não precisa de um optocoplador, que são normalmente ponto fraco em fonte chaveada, e ele também gera um custo, né? Que acaba que se compensa, na prática se compensa, sim, a tecnologia da Power Integrations com uma qualidade melhor, né? E a parte de custo, falando de custo mesmo, ela se compensa, né? Ela é equivalente, né? Então, nós já fizemos várias provas de conceito para alguns ranges de potência aí específicos, aí trabalhando de 30 watts até uns 60, 70 watts, a gente consegue ter o custo similar com uma solução que usa optocoplador. Então, é interessante, super interessante isso aí, né? Uma família bem legal para se trabalhar. E é isso. Acredito que cobrimos aí a nossa apresentação de uma maneira sucinta aí. Espero ter trazido as novidades aí, espero ter atingido aí um interesse da grande maioria que estão aí na apresentação. Obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado pela apresentação. É isso aí, pessoal. Eu vi que teve bastante interação aqui no chat, né? E o John já respondeu algumas perguntas aqui no chat também. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Juliano. Beleza, Juliano? Tá certo, tudo bem. Tá, joia. Vamos começar aqui com algumas perguntas para responder enquanto a gente tem um tempinho aqui. Essas fontes são certificadas por padrão IEC 62368-1? Pergunta do Miguel Luiz. Assim, eu acho que vou precisar fazer uma segunda rodada com ele, que seria em relação ao kit
em si, a pergunta dele é para os nossos kits. Sim. É que ele está perguntando, na verdade, se os designs já são preparados para produtos que serão certificados com IEC 62368-1. É que existe uma grande gama de designs, né? Assim, não existe uma bala de prata para atender todas as demandas, né? Então, tá. Na verdade, a parte de certificação é um pouco do trabalho do cliente mesmo, né? A gente não entrega um produto pronto e certificado, né? Nós entregamos a solução e que pode ser certificada. Eu acho que o John também pode comentar sobre isso também. Talvez os comentários dele possam ajudar nesse sentido. Também. Vamos chamar o John para a sala. John, come to the room. Please open your microphone and camera. Okay. John, I can answer. About this standard, IEC 6236081 standard. Yes. So this is a typical standard for NEMCO. I think I've responded. Sorry to interrupt, Tiago. I think I responded on the chat. This is something that our demo boards, and if I'm not mistaken, on slide 16 of the presentation, you have a show of all the demo boards available. And actually, one of them is designed for appliance, and those come ready, targeted to meet the standard. It's not pre-approved for the demo board. The DR879 there is not pre-approved for the demo board. However, it will help you guys be able to approve it and pass the certification at the design house or at the certification house. Obrigado, John. Thanks, John. Pessoal, o John deixou o e-mail dele aqui no chat, tá? Deixa eu repetir o e-mail aqui para ficar registrado na live aqui. John, what's your email? Just to register here on the video. Your microphone, please, John. I ideally contact Giuliano and myself together. I believe this is the question for Miguel Luis. Miguel Luis. Just repost that onto the chat. Okay. Please feel free to reach out, and I'll go into more detail on how to pass the actual IEC 62, 63, 68 standard. And please put me and Giuliano on copy. Okay, the email from John is john.lee@power.com. john.lee@power.com. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas e também para ajudar a finalizar seus projetos, contatem tanto o Juliano quanto o John. Vou pedir para o Juliano também deixar o e-mail dele aqui no chat, porque aí eu falo aqui na transmissão. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Próxima pergunta, eu vou fazer para o Juliano, tá? E aí a gente chama o John se for necessário. Vamos lá. É uma pergunta sobre técnica de detecção de zero. Só um instante, estou procurando ela aqui. Aqui, é a pergunta do Rafael. Qual a técnica para detecção de zero? Caso a rede elétrica sofra de distorção harmônica e o formato da tensão próximo a zero pode variar, qual a capacidade desse CKT de não gerar flicker no sinal ZCD? Essa é uma pergunta que eu vou também pedir para o John participar, mas eu tive um treinamento em torno dessa solução, né? E realmente existe dentro do CI uma parte de filtros e são todos lógicos, né? Filtros implementados para trazer uma onda confiável e uma onda bem quadrada, de boa qualidade, né? Então,
Eu vou deixar o John complementar, né, mas existe aí uma preocupação em torno disso para o design desse CI, né? Obrigado, Juliano. John, about the detection of zero crossing. Yes. Rafael did the question, and do you want to comment about this detection of zero crossing? Yeah, so the detection, I'm just trying to figure out where the distortion question is. So the detection of the distortion is our Z1, Z2 pins are the ones that will actually create the square waveform. So if there's any type of distortion, I can look into detail for you with regards to how to filter it out. The actual IC does a smart technology internally to produce a square waveform at an AC cross regulation. I believe is at the first detection of AC 0 volts. I think that's a question that we can answer in a more detail with a better explanation on an app note. Thanks. Obrigado, João. Obrigado, Juliano. Tem uma pergunta do Fábio aqui, pessoal, que é a seguinte. Deixa eu fazer primeiro para o Juliano. Juliano, a Power, ela possui alguma ferramenta para auxiliar o design, principalmente na especificação do trafo, né, o transformadorzinho, e do BOM, da lista de materiais? Sim. Acessando o site da Power Integrations, www.power.com, existe uma ferramenta chamada PI Expert. Essa ferramenta, ela tem disponível offline para você download da tua máquina, ou você pode usar ela online. Eu recomendo sempre que possível usar online, é mais atualizada e não gera, por exemplo, problemas de quando você faz o teu projeto offline e aí você vai envia ele para, por exemplo, nós revisarmos, e aí a gente abre na online e dá uma incompatibilidade, alguma coisa assim. Então, é sempre bom manter atualizado, usar a ferramenta online. E essa ferramenta, a PI Expert, assim, daria para fazer um webinar de 2 horas para mostrar um pouquinho sobre ela. Ela é bem completa, ela traz aí toda a parte de dimensionamento de circuito, principalmente do tráfego. A mais simples que a gente tem, que é a PI XLS, que é a PI planilha, ela traz o transformador para você nos mínimos detalhes, com especificação do core, com especificação do enrolamento. Ela pode te dar todos esses detalhes. E a ferramenta mais completa, que é a PI Expert, que alguns componentes são compatíveis, outros não. Essa ferramenta, ela, além de trazer isso, ela te traz um esquemático, ela te traz uma visualização completa da tua BOM, uma visualização completa da solução em si, até um exemplo de layout para a tua solução. Então, ela é mais completa, mas todas as ferramentas, pelo menos o transformador com detalhes, você consegue extrair a partir dos requisitos do teu projeto. Entrada, saída, corrente, tensão, isolado, não isolado, etc. Obrigado, Juliano. John, Juliano said about the tool PI Expert, and also people here on the chat just published the links and how it make easier your BOM and how to choose the transformer and all the devices needed for the power supply. So PI Expert's actually something very unique of Power Integrations. And what it actually does is we actually create a schematic, a bill of material that's ready-made for you. There's actually a couple of links to catalog distributors to be able to get direct pricing from the actual manufacturers itself. And then it gives you a PCB layout based on a 3x5 and an actual transformer specification if you're doing a transformer or a flyback design, excuse me. So PI Expert is unique to us, and it will help you create everything you need with the very simple specifications or parameters that you place at the input. So what is your input voltage? What is your output voltage? Your output current and power level. And then you decide if it's isolated or non-isolated.
and PI Expert will create everything for you. It's free of use, and anybody can download it or sign up online. We suggest to use the online version as it gets updated on a monthly basis. Thank you, John. Obrigado, Juliano. Vamos lá para mais uma pergunta. Pessoal, se vocês tiverem alguma última pergunta aqui, coloquem que dá tempo de mais uma. A pergunta é a seguinte, vou fazer primeiro para o Juliano. First, the question for Juliano. Robson pergunta, explica um pouco melhor o motivo da solução TNZ resultar em menos flicker em lâmpadas e luminárias. Muitas luminárias LED, mesmo desligadas, parecem levemente acesas. É isso aí, Juliano. O que acontece essa parte do flicker nas luminárias é um assunto bem complexo, né? Hoje, todos buscam uma solução para atender isso de uma forma eficiente, de uma forma boa, e depende também um pouco da qualidade da lâmpada, né? Então, por exemplo, pode ser que seja comprado um interruptor, e esse interruptor ele funciona com a lâmpada A super bem e com a lâmpada B não funciona bem, ela tem muito flicker. Então, é um pouco claro da qualidade da tua solução que você desenvolveu, do teu interruptor, da fonte que você tem lá dentro e também da lâmpada, né? Então, assim, o cliente, por exemplo, quando ele compra um interruptor e ele bota a lâmpada lá, ele não vai querer saber se ele botou a lâmpada A ou a B, ele quer que não tenha um flicker. Mas vai existir casos que a qualidade da lâmpada é tão inferior que fica muito difícil você impedir isso de acontecer, porque, na verdade, os LEDs, né, eles têm uma característica de acumular tensão, né? Então, o circuito que alimenta ele é assim, né? Então, essa corrente vai se acumulando e até um momento vai existir um acendimento, né? Uma piscada, ou às vezes ela pode ficar parcialmente acesa. O quanto mais você reduzir o consumo quiescente da tua solução, não fonte ACDC, da tua solução, melhor vai ser o resultado, né, em relação a esse comportamento. E definitivamente, se a tua fonte ACDC contribui com isso também, aí o resultado se otimiza, né? Então, não existe assim uma solução 100% garantida, porque quando você tem dois fios, né, um fio que vem a linha e o outro lado conectado no neutro passando por uma lâmpada, se existir corrente passando por ali e essa lâmpada for de uma qualidade muito inferior, ou seja, não tiver um resistor de sangramento, não tiver algo que garanta que com uma pequena corrente possa ser desviada, vai acontecer com maior ou menor intensidade, né? Então, a ideia aqui é ajudar ao desenvolvedor a resolver o problema, como tirando um pouco da influência da fonte chaveada nesse efeito, né? Então, a fonte chaveada, ela tem participação, e quando você consegue reduzir isso, você consegue diminuir um pouco do requisito do consumo quiescente do teu produto também, e viabilizar alguma solução que seja inviável, ou talvez até reduzir o custo de uma solução que está um custo muito alto para ter um consumo quiescente muito baixo para compensar a tua fonte chaveada, né? Então, a ideia é ter a solução hoje que fornece a menor corrente de consumo em stand-by, né? Isso a PI tem com essa família hoje um diferencial no mercado, e isso oferecendo ainda os sinais, né, de zero cross, e para aplicações que precisam do resistor de sangramento, né, o bleeding resistor. Então, essa é a ideia, né? O problema ele está ali, ele existe, mas a ideia é sempre diminuir os efeitos e viabilizar soluções mais robustas. Obrigado, Juliano. Eu fiz a mesma pergunta para o John, e o John disse que você já passou todas as informações. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que eu vou fazer para o Juliano. I'll ask Juliano first. Vamos lá.
é uma pergunta de uma pessoa que prefere se manter anônima, tá? Mas que está aqui trabalhando também com fontes ACDC. Como está a questão do ruído audível nessa nova linha que vocês apresentaram aqui no webinar? Já utilizei muito LNK 304 e LNK 306. E parei de utilizar justamente por isso, por causa do ruído audível. Ele falou que ele tentou, né, mudar os indutores L1, recomendados conforme a Power, e que manteve o ruído audível nas linhas anteriores, né? Ele pergunta como que está o ruído audível nessas novas linhas. Essa parte do ruído audível, assim, nós endereçamos em alguns casos aí, né, com os clientes. Existem contornos, né? Também vou deixar o John comentar sobre isso, né? Mas do conhecimento que eu tenho, assim, existem contornos, né, que são algumas vezes correções em disposição do indutor no design, a parte da forma como você coloca a angulatura dele, o part number adequado, a parte de invernizar ou não invernizar, mas sim, esse é um problema que ele existe em várias fontes, principalmente na topologia Buck, né, não isolada, é um cenário, né? Então, eu vou deixar o John comentar também sobre isso, em relação à nova família, principalmente. Eu acho que é importante ele também fazer os comentários. Yes, this is a very common thing. Actually, it's common within all IC buck converters. It really just comes down to a couple of things, right? First one, if the inductor is varnished or not. And the second one is the rotation of the actual inductor. Many times customers place the inductor and the IC right next to each other within a magnetization that is basically, we only need to rotate one component, and many times it cuts the actual magnetization of the noise. So it will actually bring down to zero the audible noise. Again, this normally tends to be just with a simple tweak of PCB layout. Maybe we have to move it further away on the inductor or the IC. That is not a problem, but it's a very common situation you can see on any kind of buck converter that is non-isolated using a standard off-the-shelf inductor. É isso aí, pessoal. O John deixou aqui o e-mail dele, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida adicional com relação a ruído audível, audible noise, john.lee@power.com. john.lee@power.com para ruído audível. Thanks, John. Obrigado, Juliano. Eu também gostaria de adicionar sobre esse assunto que, assim, a gente tem a ciência disso, né? Não é uma coisa que a gente quer dizer que não existe, e sabemos da dificuldade que é resolver um problema desse no conversor Buck, né? No flyback isso não existe, né? Pelo menos assim, todas as fontes flyback que eu ajudei a desenvolver e que eu vi o cliente testar e nunca cheguei a ver isso acontecer. Mas no Buck sim, e a gente tem alguns app notes, algumas documentações internas, e tem um suporte também para ajudar a minimizar esse efeito, a tornar o efeito significativamente reduzido, né? Então, existem técnicas, vai de design para design, e a gente tem um suporte e a gente consegue também ajudar, né? Thanks, Juliano. Obrigado, Juliano. Thanks, John. Tem uma pergunta aqui sobre onde comprar, né? Where to buy the evaluation kits or the solutions from Power. Where to buy the solutions. Eu vou perguntar para o Juliano, e aí depois o John complementa. Juliano, onde conseguimos comprar esses reference designs, as evaluation kits que vocês mostraram aqui? Existe, tá? No site da Power Integrations, quando você seleciona um componente e é uma família, né? Por exemplo,
a TNZ, né? Selecionou a TNZ, você vai em Resources. Ele tem alguns exemplos de kits, né? E quando você clica nesse exemplo, ele mostra ali que você consegue comprar diretamente da Power Integration. Isso é interessante, porque ele adiciona no teu carrinho e ele manda sob custo de fretes, né? Então, não existe uma cobrança do valor do kit, né? Existe a cobrança do frete, né? Então, você paga pelo frete e não paga pelo kit. No site da Power Integrations é assim, e você pode também comprar através de Mouser, DigiKey, existe essa possibilidade, e contatando, né, os nossos distribuidores aí, a rede de distribuição da Power Integrations aqui no Brasil. A gente tem uma rede de distribuidores. Contatem a BPM, tá? Tem um e-mail que chama contato@bpmrep.com.br, contato@bpmrep.com.br. E aí nós podemos passar com mais detalhes a rede de distribuição para ajudar a aquisição desses itens, né? E também aí fazer a parte de suporte com vocês, né? Aí provavelmente eu vou ser direcionado para uma parte técnica e para uma parte comercial, né? Então, deixa eu ver aqui só um pouquinho. A gente acabou não colocando na apresentação aqui, mas eu vou tentar colocar no chat aqui. Chega. Tá joia. Na apresentação que a gente disponibilizar para o pessoal, a gente coloca esse slide extra aí, com essas informações também. contato@bpmrep.com.br. John? Isso, eu acho que assim, todo mundo que tiver uma demanda, uma necessidade, pode partir por esse e-mail, porque ali dentro nós vamos verificar se é uma demanda comercial, se é uma demanda técnica, né? Sempre existe todo o tipo de demanda aí, então ali dentro, através desse e-mail, vai ser direcionada para o responsável, né, da BPM, seja comercial, seja técnico, e a gente também consegue falar. Eu tenho reuniões aí com o John toda semana, a gente marcou isso fechado no nosso calendário, então toda sexta-feira eu sento com o John, a gente fica horas conversando aí sobre design, sobre problemas de clientes, sobre necessidades de clientes, e a gente tenta aí endereçar as demandas, né? Então, é assim que funciona hoje o nosso suporte aqui no Brasil. Legal. Vamos fazer o fechamento aqui do webinar. Obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente, por ter acompanhado esse webinar técnico aqui, tá? Da Power Integrations com a BPIM. Gostaria de chamar primeiro, então, o John. John, say goodbye to Brazil now. Thank you very much, everybody. Really appreciate it. And if you need anything, just get in contact with BPM, and we'll be able to help you out. Thank you very much. Thank you very much, John. O John faz parte, né, do pessoal que ajuda os designs no mundo inteiro. E ele está em contato toda semana com o Juliano. Então, pessoal, aproveitem, né? Aproveitem essa conexão aí e conversem bastante com o Juliano, que se ele não conseguir resolver o problema de vocês, ele entra em contato com o John lá e eles trabalham nisso. Não é mesmo, Juliano? Deixe suas considerações finais aí. Sim, a gente está aí com essa frente bem atada aí agora, a gente está com suporte bom. Tem vários níveis de suporte, né? Tem o meu suporte, tem o suporte da distribuição, tem o meu suporte, tem o suporte do John e tem o suporte da linha de produtos da Power Integrations, né? Então, assim, são vários níveis, né? E a gente faz esses filtros, a gente está organizado numa estrutura bem fechada para atender aí a demanda. Então, quando a gente percebe que o problema é algo muito sério, a gente conversa, eu já falo com o John, a gente já fala com a linha de produto, e a solução ela vem, né? A gente sempre consegue aí as respostas que a gente precisa, e é isso, foi muito bom aí participar do evento, aí agradeço também o pessoal da Embarcados aí, promover com uma plataforma boa, confiável, e foi bem legal aí. Muito obrigado a todos também pela atenção. Obrigado, Juliano. Pessoal, a gente vai deixar disponibilizado, então,
os slides com mais informações, né, essas informações que o Juliano falou aí com os contatos. Eu vou pedir para colocar aqui mais um slide. E é isso aí. Se tiverem dúvida, entrem em contato com o Juliano ou diretamente com o John. Vamos lá, é contato@bpmrep.com.br, tá? Fala para falar com o Juliano sobre esses assuntos de fonte ACDC. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.